meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de programação e desenvolvimento de sistemas. Vamos para a nossa aula 8, certo? O objetivo da aula de hoje, meus caros, é nós praticarmos, certo? Vamos fazer uma série de exercícios, né? Com base na lista de exercícios que nós temos disponíveis lá no sala de aula. Muito bem. Quais que são os exercícios de hoje? Vamos dar uma olhada. Aqui. Venha. Mas que dificuldade. Aqui. Certo? Nós temos o exercício 11, que é uma manipulação básica de string, certo? Solicitar o nome do usuário, solicitar o sobrenome, combinar ambos em uma string só, contar e mostrar a quantidade de letras do nome completo, sem os espaços, e converter e mostrar o nome completo em letras maiúsculas. Vamos fazer um exercício mais interessante, ele não tem muito tempo, né? Vamos achar alguém mais legal. Esse cara é um exercício bom. O exercício 14 da lista sequencial. O que diz o exercício 14? Vamos dar uma olhada. Multa por excesso de pesca. Você foi contratado pela Secretaria de Meio Ambiente para criar um sistema que ajude na fiscalização da pesca em reservas naturais. De acordo com a legislação local, os pescadores têm um limite de captura de 50 quilos de peixe por dia para evitar a superexploração. Para cada quilo excedente, a multa é imposta uma multa de R$4, certo? O que o nosso programa ele deve fazer? Deve solicitar a quantidade total de peixes pescados em quilos por um pescador em um único dia, calcular e exibir qualquer excesso de peso além do limite permitido de 50, e calcular e exibir o valor da multa que ele deve pagar, somente se exceder. Muito bem, meus caros. Vamos tentar fazer esse cara, certo? O que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que pedir pro usuário, certo? Quantos quilos de peixe foram pescados. Como é que eu faço esse pedido? Como é que eu peço algo pro usuário via terminal? Me respondam, por favor. Muito bem. Repito sim, Leonardo. Nosso exercício 14 aqui, certo? Da multa por excesso de pesca. O que nós temos que fazer, né? Nosso programa deve solicitar a quantidade total de peixes pescados em quilos por um pescador em um único dia. Eu tenho que solicitar a quantidade total de peixe, certo? Quantidade de quilos pescado. Como é que eu solicito algo para o usuário via terminal? Tem um comando, tem uma função para isso, né? Qual que é a função para eu pedir algo para o usuário? Input, certo? Perfeito, Gustavo. Eu vou fazer um input, então. Eu vou pegar aqui o total de peixe, certo? Via input. E vou passar uma mensagem. Digite o total de peixes pescados em quilogramas. Legal. Este valor que eu recebo via input, o que eu faço com ele? Porque eu vou fazer alguma coisa, certo? O que o input me retorna? O input, ele retorna sempre uma string, sempre um texto. Só que o meu total de quilos
né, pescados, eu vou ter que converter esse valor, né? Eu vou converter ele para quê? Eu posso converter para int, só que o quilo do peixe ele não vai ser sempre um número inteiro, né? Ele pode ter casa decimal. Se for com casa decimal, eu vou converter para quê então? Não. Eu vou converter para um float, certo? Eu vou pegar todo esse meu input e vou converter para um float. Pronto. Tenho o total de quilos pescados, né? O total de peixes pescados em quilos, perdão, como um número com float, um número que tem em casa decimal. Legal. O que mais você tem que fazer? Calcular e exibir o excesso. Ora, qual que é o limite? O limite são 50. 50 o quê? Quilos de peixe por dia. O excesso vai ser o quê, então? Vai ser o total de peixes menos o limite, certo? E vamos testar. Eu quero dar um print no meu total de peixes, quero dar um print no excesso. Vamos ver se está funcionando. Ele vai perguntar, né, o total de peixes pescados em quilogramas. Ah, foram 52 quilos. 52 quilos. O excesso daria quanto de excesso? O limite é 50, daria 2 quilos de excesso. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Em seguida, se houver excesso, calcular e exibir o valor total, o valor da multa que ele deve pagar, né? Ele vai pagar R$ 4 por cada quilo excedente. Então, a multa por quilograma é de 4 o quê? Reais por quilo excedente. Esses caras aqui eram para teste, podemos tirar. O valor da multa vai ser o quê, então? Vai ser o excesso multiplicado pela multa por quilograma. Vamos fazer um teste. Vamos dar um print no valor da multa. Ele pescou novamente 52 quilos de peixe. Teve 2 quilos excedente, certo? É R$ 4 por quilo. 4 vezes 2, 8. Tá certo, tá certo. Beleza, por enquanto tá tudo ok. Por fim, eu tenho que exibir esse valor, certo? Como é que eu exibo algo na tela para o usuário? Me respondam no chat, por favor. Claro. Eu calculei já o valor da multa, tenho que exibir o valor da multa. Como é que eu exibo algo para o meu usuário? Print? Perfeito. Eu vou dar um print, então, no valor da multa. Só que tem um detalhe, né? Até então, eu estava fazendo tudo isso considerando que teve um excesso. E se não houver um excesso? Ah, foi um dia ruim, ele pescou somente 40 quilos.
a multa vai ser menos 40? Não, não vai, né? A multa tem que ser zero, não houve multa, não houve excedente. E eu tenho que descobrir como fazer isso. Ah, professor, mas você não mostrou como fazer isso. Eu poderia usar um if, Gustavo. Perfeito. Nós não vimos ainda condicionais, nós não vimos ifs, certo? Mas um if resolveria sim, tá? Existe outra forma de fazer sem um if, certo? Que eu não mostrei para vocês também, né? Ah, professor, mas como é que eu vou mostrar se você não... Como é que eu vou resolver se você não mostrou? Teria que correr atrás, teria que buscar, certo? Google, meus caros. Tá? Eu não tenho tempo suficiente para mostrar tudo para vocês, certo? Vocês vão precisar correr atrás, certo? Vocês precisam pesquisar por conta, extremamente normal, tá? Eu passo meu dia pesquisando coisas no Google e eu trabalho profissionalmente, certo? Não se envergonhe, é absolutamente normal. Vamos tentar resolver então sem um if, tá, Gustavo? É possível, é possível. Vamos lá então. Eu tenho aqui meu total de peixes, certo? O peso dos peixes. O meu excesso, certo? Que é o total dos peixes menos o limite. O limite é de 50. Só que tem um detalhe, né? Se não houver excesso, eu quero que o valor desta variável seja zero. Se o valor for maior do que zero, eu quero que mostre esse valor maior do que zero. Se for menor do que zero, eu quero que mostre zero. É possível fazer isso? É possível. Eu vou guardar na mesma variável o retorno de uma função chamada max. O que faz a função max, meus caros? Ela vai retornar para a gente o maior dos valores que nós passamos para ela. Vamos fazer um teste. Vou dar um print em max, sei lá, 15, 23, 49, 12, 99, menos 80, 120. Eu quero ver, quem que é o maior entre esses números? Ele vai dizer para mim. Opa. E aqui ele deu erro por causa desse cara que estava vazio. O maior deles é 120. E isto aqui vai nos ajudar, certo? Quando? Quando eu não tiver excesso. Quando o total dos meus peixes pescados for menor do que 50 quilogramas. Como assim? Vamos ver. Eu quero pegar o maior valor entre o próprio excesso e zero. Vamos testar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Python vem e vai me pedir a quantidade de peixes em quilogramas. Foram pescados 52 quilos. Meu total de peixes vale, então, 52. Você coloca em tela cheia para mim, Jonathan? Só para o pessoal ver melhor. Aí. Python vai criar minha variável limite valendo 50. Está aqui. Vai criar minha variável multa por quilograma valendo 4. Está aqui também. Beleza. Vai calcular o excesso, certo? É o total de peixe menos 50. Total de peixe vale 52, limite vale 50. 52 menos 50. O meu excesso foi de 2. Está aqui o meu 2. Por fim, ele chegou na linha 23. E o que ele tem na linha 23? Ele tem o max, passando o valor atual de excesso e zero. Neste momento, o meu excesso vale 2, certo? Então, ele vai retornar o maior valor entre 2 e 0. Quem que é maior entre 2 e 0?
é 2, certo? A minha variável excesso vai continuar valendo 2 e ele vai calcular a multa, né? 2 vezes 4, 8. Perfeito. A questão é, se meu excesso for negativo, total de peixes pescados, foram pescados 40 quilos de peixe. O limite era de 50, multa é 4. O excesso vai ser o quê? Vai ser o total menos o limite. O total de peixes foi 40, vai ser 40 menos 50. 40 menos 50 vai me dar um menos 10. Meu excesso nesse momento vale menos 10. Exatamente, Gustavo. Sim, né? Meu excesso vale menos 10 nesse momento. E eu vou fazer uma verificação. Quem que é maior? Excesso ou zero? Excesso vale menos 10. Quem que é maior? Menos 10 ou zero? Ora, zero é maior do que menos 10. Vai me retornar o zero, então meu excesso agora não vale mais menos 10, ele vai valer zero. E ele vai calcular a multa e tudo mais com base nesse zero, né? O retorno vai ser sempre um zero. Faz sentido a lógica aqui? Eu vi que o Gustavo já pegou essa. Alguém ficou com dúvida aqui, meus caros? Como é que a gente tá? Vamos fazer um print melhor aqui só. O peso dos peixes. Opa. Tranquilo aqui? Dúvidas? Perguntas, angústias e desesperos? Vamos fazer a multa. Em 2 casas decimais é dinheiro. A função max, ele vai retornar sempre ao maior valor dentro do que eu passei para ele, certo? Ah, se o excesso for maior do que zero, ele vai retornar o excesso. Se o excesso for menor do que zero, ele vai retornar o zero. Se o excesso for igual a zero, ele vai retornar zero. Maior entre 0 e 0 é zero. Vamos lá. 52 quilos pescados. 52, teve 2 quilos de excesso, a multa vai ser 8. 52 quilogramas, o excesso também em quilogramas. Tá, mas foram pescados exatamente 50. Ora, o limite é 50, não teve excesso, não teve multa. Mas ele pescou abaixo, ele pescou 45 quilos apenas. Também não houve excesso, o limite era 50, certo? Também não tem multa, o valor está zerado. Faz sentido? Pessoal online? Tudo bem. Essa, cara, eu não tinha mostrado para vocês, essa função max, certo? Ah, professor, será que existe uma função para retornar um mínimo? Uma função min? Existe, certo? Vocês têm que pesquisar. Ah, é possível fazer isso? Como é que eu faço isso? Certo? Joga no Google. O cara te dá a resposta. Te ajuda. Beleza? Esse foi, então, o exercício 14. O que mais que nós temos de exercícios interessantes? Deixa eu abrir aqui. Nós temos quanto tempo ainda? Nós temos 15 minutos. Esse exercício é interessante, o exercício 20, certo? Vamos pegar lá, exercício 20 da lista sequencial. Ah, nós já fizemos o exercício 20, ótimo.
Menos 1. O que mais? Esse cara é o bicho. 16. O que diz o 16? Loja de tintas simples. Faça um programa para uma loja de tintas. A gente não vai em ordem, tá, Paulo Henrique? Tem vários exercícios que nós não fizemos, tem alguns que a gente faz fora de ordem e assim por diante, tá? Os que nós não fizermos, não é que vocês não devam fazer, vocês devem fazer, certo? Por conta. Ter esse interesse. Muito bem. Loja de tintas simples, faça um programa para uma loja de tintas. O programa deve solicitar o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que cada litro de tinta cobre uma área de 7 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, custando 570 cada. Informe ao usuário a quantidade de latas de tintas necessárias a serem compradas e o preço total. Muito bem. Parece simples à primeira vista, né? Mas se a gente for pensar como é que uma loja de tinta de fato funciona, não é tão simples assim. Vamos começar primeiro declarando as nossas variáveis. O que nós temos de valores aqui? Eu tenho esses 7 metros, né? Cada litro cobre 7 metros quadrados. Então, a minha cobertura da tinta é de 7. 7 o quê? Putz, se eu não comentar, daqui a uma semana, não vou lembrar o que é isso, certo? Importante fazer comentários, meus caros. 7 metros quadrados cobertos por litro de tinta. O que mais? Eu tenho a quantidade de litros numa lata, são 18 litros, certo? Meu lata litros vale 18. 18 o quê? Litros por lata. E eu tenho 570, que é o meu lata preço. 570 reais por lata de 18 litros. Beleza. Tenho que pegar do usuário o quê? O programa deve solicitar o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Vamos pegar então o valor da área. O valor da área é um valor numérico, certo? Pode ter valor decimal, eu vou converter para float o retorno de um input. Eu vou dizer o que no meu input? Digite o tamanho da área a ser pintada. E eu quero isso em metros quadrados. Legal? Tenho a área que vai ser pintada. Quantos litros vão ser necessários? Meus litros necessários. Ora, é a área que vai ser pintada dividido pela cobertura da tinta, certo? São 7 metros quadrados cobertos por litro de tinta. Eu tenho uma área e eu vou dividir esta área pela minha cobertura da tinta. Faz sentido até aqui? Sim? Muito bem. O que mais? Vamos calcular a quantidade de latas necessárias. Ora, eu tenho meus litros, certo? Que são necessários. Cada lata tem 18 litros. Eu vou dividir pela lata litros. Isso vai me dar a quantidade de latas necessárias. O preço total vai ser o quê? A quantidade de latas necessárias multiplicado pelo preço da lata. E eu vou mostrar, né? Quantidade de latas de tinta necessárias. É o meu latas necessárias. E o preço total das latas de tinta
é o meu preço total, que eu vou mostrar em 2 casas decimais, porque é dinheiro. Opa. Aí. Só que tem um detalhe, a gente já vai entender. Quero pintar 670 metros quadrados. Vou precisar de 5,31 latas de tinta custando R$ 3.030,95. Só que tem um problema aqui, né? Qual que é o problema? Se você dividir por zero, ele tem um erro próprio no Python, que é o Zero Division Error. Aqui. Exato, Gustavo. Eu não consigo comprar. A loja não vai me vender meia lata de tinta. Ah, eu preciso de 5,31 latas de tinta. A loja de tinta não vai te vender 5,31 latas de tinta. Você vai ter que comprar 6 latas de tinta. Ah, eu preciso de 2,1 lata de tinta. Você vai ter que comprar 3 latas de tinta. Você vai ter que sempre arredondar, né, para cima. Exatamente, Gustavo. Boa. Como que eu arredondo para cima? Não sei. Vamos pesquisar. Abra para mim, por favor. Pesquisar no Google, saber pesquisar no Google é uma coisa extremamente importante, meus caros. Tá? Python, como arredondar para cima. Vamos ver o que ele diz. Vamos pegar aqui. Como fazer arredondamento para cima com Python. Tente usar a função math.co. O cara dá até o link aqui para a documentação do Python. Math.co. Que diabos é esse cara? Vamos ver. Se eu tentar fazer aqui simplesmente math.co, repare que não vai funcionar. Este math aqui, meus caros, ele é uma biblioteca própria do Python, ele é um módulo do Python. Python me oferece por padrão, só que para eu utilizar das funções dessa biblioteca, eu tenho que importar a biblioteca. Isso é um assunto mais avançado, a gente vai ver mais para frente no curso, certo? Mas eu já vou adiantar para esse exercício. Teria como solucionar de outras formas, mas sinceramente não vale a pena. Vamos importar então essa biblioteca math. Como é que nós fazemos isso? No começo do nosso código nós vamos dizer que eu quero importar a biblioteca math. Opa! E agora eu consigo utilizar das funções desta biblioteca. Exatamente, Gustavo. O que o Gustavo disse está certo. Como é que a gente utiliza desse cara? Ora, eu tenho as minhas latas necessárias. Esse cara aqui, né, que eu vou ter que arredondar para cima, não posso vender meia lata de tinta. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver o horário. É 45, temos ainda... Tá, vamos terminar já. Eu tenho que arredondar para cima as latas necessárias. As minhas latas necessárias vão ser o quê? Vai ser este valor convertido para cima. Nós vimos que math.ceil faz isso. Ceil, em inglês, meus caros, teto, certo? Eu vou converter sempre para cima. Ah, e se fosse para converter para baixo sempre? Seria floor, chão em inglês. Repare que o inglês é importante. Vamos de volta. Eu tenho 670 metros quadrados. Eu vou precisar de 6 latas de tinta.
6 laços de tinta que custam 3.420. Faz sentido isso? Reparem, meus caros, outra função que eu não tinha mostrado para vocês, né? É normal, meus caros, não temos tempo para ver todas as funções que existem no Python. Vocês têm que pesquisar. Tranquilo aqui, pessoal online? Faz sentido, Gustavo, Paulo Henrique? Então responda por ele aí, meus caros. Faz sentido? Vou poder escrever para mim se o código faz sentido. Se faz sentido utilizar esse math.ceil aqui, a forma como eu utilizei. Alguma dúvida no código? Tranquilo. Responda por ele então, por favor. O código em si, alguma dúvida? Perfeito, meus caros. Se não temos dúvidas, por favor, estudem até a próxima aula, certo? Na próxima aula nós vamos ter uma recuperação. Não vai ser fácil, tá? Eu já adianto para vocês. Não estou de boa vontade, tá? Venham com dúvidas e boa sorte, meus caros, na próxima aula. Estudem e até mais.